Caríssimas e caríssimos, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e hoje venho tratar de um tema muito recorrente, que nunca sai da pauta, feliz ou infelizmente. Trata-se do racismo, das teorias raciais e da eugenia. Três assuntos, conceitos que não são exatamente sinônimos, mas que estão sempre andando lado a lado e faz sentido, portanto, tratá-los em conjunto. Para a gente fazer uma investigação sociológica a respeito disso minimamente decente, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que essas noções de racismo e de as teorias raciais existentes hoje começam a surgir com maior vigor a partir do século XIX, exatamente num período em que as ideias de raça, as definições de raça, e aí raça entendida como uma definição, uma categorização de ordem valorativa que agrupa um determinado conjunto de pessoas que tem um domínio cultural, valorativo, determinado por questões biológicas e genéticas, não é? Isso começa a ter maior vigor a partir do século XIX, isso começa a ser mais popularizado, sobretudo porque é num momento em que o homem europeu ele está travando contato com maior frequência ou de maneira mais permanente com outras civilizações não europeias. Esse é um processo que se inicia lá no século XV, você já ouviu falar disso, com a chamada expansão marítima, né? Com os europeus, sobretudo os portugueses e os espanhóis, liderando esse movimento. Mas no século XIX isso alcança o seu ápice até então, e muitas das justificativas para o racismo, das teorias raciais aí existentes, elas começam a existir como uma espécie de justificativa para a dominação que o europeu branco exercia sobre os outros povos. Ou seja, todo o racismo de ordem científica, e coloque muitas aspas aí no científico, porque de científico tinha muito pouco, na verdade, ele está imbuído dessa vontade de funcionar como um discurso que justifique no âmbito filosófico, no âmbito moral, no âmbito social e muitas vezes no âmbito jurídico, a dominação exercida pelos europeus contra outros povos, não é? Todas essas noções de racismo aí na época elas têm uma interpretação meio piramidal das coisas, colocando aí na sociedade, no topo dessa sociedade, o homem branco, claro, e na base ali os negros, os amarelos, a depender da noção racial que se tenha aí em mente. Tem uma frase que eu acho que é muito útil para a gente ilustrar isso, de um pensador norte-americano que se chama Samuel Huntington. É um cientista político já falecido, que teve muita influência nos Estados Unidos, foi consultor da Casa Branca, ele teve passagens pela Universidade de Yale, de Harvard, muito identificado aí ao conservadorismo, e ele tem uma frase que eu considero lapidar, que é mais ou menos assim, abre aspas, o Ocidente conquistou o mundo não pela superioridade das suas ideias, dos seus valores ou da sua religião, mas pela sua superioridade na aplicação da violência organizada. Frequentemente, os ocidentais se esquecem disso, mas os não ocidentais não se esquecem. Fecha aspas aí. Essa ideia está mais ou menos defendida, estou aqui pensando uma frase, mas essa ideia está defendida num livro muito bom dele, cuja leitura eu recomendo, eu li no meu primeiro ano de faculdade, que é esse livro daqui, esse amarelo aqui, ó, O Choque das Civilizações. Eu fiquei com preguiça de tirar ele da estante aí, mas vou botar para você na edição. E eu uso ela aqui como moldura para a gente entender que todas essas formas as teorias raciais em vigência no século XIX, vigentes em certa medida entre nós, né, cujos resquícios delas estão entre nós até hoje, elas vêm dentro desse processo de dominação exercido pelo homem branco, né? E todo o racismo que se diz científico brotado desse meio, ele está caracterizado por isso, né? Um dos nomes que a gente tem que lembrar aí nesse processo é de um naturalista francês chamado Georges Cuvier, e que ele definiu a diferenciação entre três raças, tipos puros, básicos, que ele estabelece, que seria a raça branca, caucasiana, a raça etíope, que seria a negra,
e a raça mongólica, amarelo. E todas as demais variações seriam combinações dessas três. É claro que ele está aí estabelecendo também uma superioridade da raça caucasiana. As ideias dele vão repercutir num outro francês, esse mais famoso, sobretudo aqui entre nós, porque ele esteve no Brasil, que é o Arthur de Gobineau. O Gobineau que elaborou em 1855 um livro que se tornou famoso, que se chamava Ensaio sobre a Desigualdade das Raças, e no qual ele profetizava que o Brasil iria acabar em no máximo 200 anos, porque o Brasil era um país muito miscigenado e povos miscigenados estão condenados à degeneração. Essa é a principal ideia dele, de uma certa degeneração a partir da miscigenação entre as raças. As raças não deveriam ser miscigenadas, né? Misturadas. Deveria haver reprodução entre as raças, porque isso faria com que um povo degringolasse, uma nação degringolasse. Ele encontrou um adepto aqui de peso também, que foi o Nina Rodrigues, um médico baiano que esposou essas ideias. E é importante pensar no Gobineau, aí nesse francês, porque o pensamento dele tem profunda influência nas políticas migratórias exercidas no Segundo Reinado, no período de Dom Pedro II, quando vieram aquelas levas de europeus, sobretudo os alemães, italianos, para povoar o sul do país. Isso era uma política de Estado que estava, claro que tinha questões aí com relação à substituição da mão de obra escrava e tudo mais, mas estavam, sobretudo, embasada nesse ideal de que era preciso branquear a nação brasileira, branquear o povo brasileiro, né? O Gobineau, ele dizia que o Brasil ia acabar em 200 anos, talvez a gente esteja até confirmando a tese dele, a gente esteja acabando, mas não por motivos da miscigenação, porque a miscigenação, aliás, nos salvou em quase todos os momentos da nossa história. Ele tem uma definição do Brasil que é risível, que é mais ou menos o seguinte, abre aspas, trata-se de uma população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito, e assustadoramente feia. Olha só, é assim que ele definia o Brasil. E esse francês, ele vai ter as suas ideias repercutindo muito num italiano, esse sim, muitíssimo famoso, que viveu entre 1835 e 1909, que se chama Cesare Lombroso. E o Lombroso foi o criador aí da antropologia criminal. Ele defendeu basicamente que era possível estabelecer tipos físicos determinantes de um criminoso, com base na antropomorfia, na medição do tamanho do queixo, do crânio, da testa, do formato do nariz. Era possível você estabelecer se um sujeito ele tinha a propensão a cometer o crime ou não. E ele vai defender que era possível, inclusive, que era dever, inclusive, prender esse sujeito antes dele exercer o crime, porque, afinal de contas, ele teria ali uma vocação irrefreável para o exercício da prática criminosa. Isso me lembra uma distopia do Tom Cruise. Tem um filme do Tom Cruise que se chama Minority Report, que eu acho que é isso mesmo o filme, e que é uma polícia do futuro que prende o criminoso antes dele praticar o crime, né? Mas no caso aqui o Lombroso defendeu isso num livro que teve muito sucesso, que se chamava L'Uomo Delinquente, o Homem Delinquente, aqui com o meu sotaque italiano, que é um livro de 1876. E essas ideias do Lombroso, por mais absurdas que pareçam, elas tiveram muita influência entre nós aqui no Brasil. Nas faculdades de Direito, até a década de 40, de 50, era ensinado o Lombroso, não apenas como para você entender o percurso das ideias, mas como uma forma válida de se entender a ciência criminal, ou de se investigar, de se proceder investigações policiais, jurídicas, e criminais com base nessas ideias. Muitos processos jurídicos estiveram carregados disso, dessas definições, isso explicitamente, né? Hoje essas ideias estão mais pulverizadas entre nós, não que elas tenham deixado de existir por completo. Isso nos conduz para a noção de eugenia, que foi elaborada primeiramente por um inglês chamado Francis Galton, que era, olha só, primo
do Darwin, do Charles Darwin, e que ele estudando ali famílias inglesas de boa cepa, ou boas famílias inglesas, aí, entre aspas, ele chegou à conclusão de que era possível estabelecer uma seleção genética, mais do que possível, isso era desejável. Na prática, esse discurso acabou só colaborando com diversas formas de preconceito, de discriminação, e de violência, inclusive, contra quaisquer pessoas que fossem dotadas aí de alguma deficiência ou que não fossem desse tipo de beleza branca, loira e ideal. Essa eugenia, se você pensou no nazismo ao falar em eugenia, nessa tentativa de engenharia social, você acertou. Mas antes de chegar no nazismo, naqueles experimentos malucos lá produzidos, isso teve muita influência também nos Estados Unidos. Nas décadas de 10, 20, 30 do século 20 nos Estados Unidos, muitas leis foram proibiram o casamento foram elaborados com a tentativa de proibir o casamento e o relacionamento entre pessoas de raças diferentes. E mais do que isso, muitas esterilizações em massa foram conduzidas contra negros, contra pessoas com deficiência, nesse afã de impedir que essas pessoas inferiores se reproduzissem ou espalhassem os seus maus gênios, né? As feiras de concurso de beleza, de casais belos, de bebês bonitos, isso tornou muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, olha só, nós temos um exemplo mais ou menos desse período aí, já no início do século XX, que é o caso do João Batista de Lacerda, que foi o diretor do Museu Nacional e que foi o primeiro brasileiro convidado para representar o primeiro Congresso Internacional das Raças, e ele elaborou um estudo supostamente científico, que não tinha nada de científico na verdade, em que ele mostrava que em 100 anos era possível acabar com os negros e com os mulatos no Brasil, que portanto até 2011, se as políticas corretas fossem adotadas, seria possível eliminar os negros do Brasil. O Brasil, então, estaria conduzido ao desenvolvimento, seria uma nação próspera e feliz se eliminasse os negros do Brasil, do seu território, né, da sua nação. E é curioso que, se a gente pensar hoje em termos de racismo estrutural, entre os 1% mais ricos da sociedade brasileira, 80% são brancos, de acordo com o IBGE. E um outro dado curioso, que é muito curioso se a gente pensar que o Brasil foi o país que, até o fim da escravidão, em 1888, é responsável por importar 40% da mão de obra. Sozinho, o Brasil importou 40% dos escravos que saíram do continente africano. Mas, segundo os dados da Anvisa, entre 2014 e 2016, 95% do sêmen importado pelo Brasil, sim, sêmen importado para reprodução assistida, era de pessoas brancas e loiras. Ou seja, o que mostra que, se por um lado o racismo foi mais ou menos contido com o fim da escravidão, ele permanece entre nós de inúmeras formas. E esses ideais de branqueamento permanecem entre nós, essas noções aí de eugenia não são coisas do passado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, recomenda para alguém, se inscreva no canal. Até a próxima, um abraço.